Boa noite a todos. Vamos começar com os recados. Lembrando que agora é dezembro, algumas atividades da casa também entram de férias. Nossa atividade de segunda-feira já se encerrou. A de quarta-feira vai encerrar no dia 17 e de sexta-feira também já encerrou. Mas lembrando que dia de terça-feira, que é a palestra pública, não tem férias, viu, gente? Vocês podem vir, que estaremos aqui aguardando vocês. O outro recado é o nosso encontro, que vai ser em abril, dia 11 de abril. Os ingressos já estão à venda. É muito bom. Quem puder participar, já garanta já o ingresso de vocês, que é uma experiência assim que só você vivendo para saber como que é. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo. Vamos acalmar do nosso dia a dia. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Nós respiramos Deus. Deus está em todo lugar, em toda parte. Basta pararmos um tempinho e perceber na natureza, na conversa nossa do dia a dia. Vamos lembrar que Deus nos permite estar aqui neste momento. Lembrando também que se estivermos passando por algum desafio neste momento, que somos capazes de superar. Mas temos que nos conectar a Deus, temos que seguir Jesus, que Ele é o nosso caminho, que possamos também ter um pouquinho da humildade de Jesus no nosso dia a dia, para com os nossos familiares, para com nossos colegas de trabalho, para com aquela pessoa que para conversar com a gente um pouquinho, que possamos colocar Jesus no nosso dia a dia. Que assim seja. Agora o Antônio Carlos vai começar a palestra. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se acolhidos, abraçados. A chuva espanta um pouco as pessoas, mas para aqueles de nós que estamos aqui, os que deixaram o conforto do lar para estar aqui, isso é sinal de que estamos buscando algo maior. Mas também aqueles que não puderam vir por motivos justos e que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos vocês também. E para fazer jus a todos aqui presentes, é que pedimos sempre a Jesus que nos permita nesse instante experimentar os benefícios da sua paz, já que ainda não conquistamos a nossa. E que os benfeitores espirituais possam nos inspirar com a mensagem da noite. E a mensagem da noite é a manjedoura e a lição da humildade. Esse será o tema para as nossas reflexões. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria fazer um pequeno esclarecimento.
é que muitas vezes podemos confundir pobreza com humildade. Ou que uma pessoa, por ter um pouco mais de recursos financeiros, não é humilde, ou que a pessoa, por ser pobre, é humilde, e uma coisa não tem nada a ver com outra. A pobreza é a falta de recursos materiais, uma condição externa, enquanto que a humildade é uma virtude interna, uma qualidade de caráter que envolve reconhecer limites, ser simples, respeitoso e aprender sem orgulho, independentemente da riqueza ou da falta dela. Pois pessoas ricas e pobres podem ser humildes ou arrogantes. A diferença crucial é que a pobreza é sobre ter e a humildade é sobre ser. Mas como podemos identificar em nós essas duas situações? Porque o importante das reflexões é isso, identificar em nós. A pobreza tem o foco no material, escassez de bens, de recursos financeiros, uma condição social e econômica que deve ser superada. A ausência de dinheiro para necessidades básicas, como alimentação, moradia. Já a humildade tem o foco no interno. É uma postura de vida e de caráter. Uma virtude que reconhece o valor de si e dos outros, sem arrogância, sendo aberto ao aprendizado e à empatia. Reconhece seus próprios erros e limites, não se exalta por posses ou conhecimentos, trata todos com dignidade e respeito, está disposto a ouvir e aprender com os outros. Mas como diferenciar na prática? A pobreza não garante humildade. Uma pessoa pobre pode ser orgulhosa, enquanto uma pessoa rica pode ser simples e generosa. Humildade não exige pobreza. Uma pessoa rica pode ser humilde, vivendo com simplicidade, ajudando os outros sem ostentação. O ponto-chave é a atitude. O pobre que se considera superior e o rico que humilha são ambos arrogantes e não humildes. O humilde rico ou pobre é aquele que não se acha melhor que ninguém. Esclarecido isso, vamos tentar então entender o que Jesus quis nos ensinar na lição da manjedoura. Quando nós recordamos o nascimento de Jesus, a imagem que surge em nossa mente é simples e profundamente simbólica. Uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura, no ambiente modesto de um estábulo. Mas por que o espírito mais puro que já passou pela terra escolheria chegar ao mundo deste modo? O que essa cena pretende ensinar à humanidade ainda hoje, tantos séculos depois? Dizemos ainda hoje, porque mesmo naquela época, espíritos elevados que estavam encarnados não souberam compreender a lição da manjedoura. No livro Pontos e Contos, do espírito Irmão X, Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, ele narra o seguinte, que Simeão, o velho Simeão, homem justo, temente a Deus,
que é mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus, ainda criança, no templo em Jerusalém, segura a criança nos braços acolhedores e velhos, distanciado de José e Maria. Ele questiona a criança com discreta emoção. Celeste menino, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, já que vem representar os interesses de nosso Pai eterno? Como não nasceste ao lado de Augusto, o Divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e justos? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Que será de ti sem um lugar no sinédrio? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Senhor Supremo? Sentar-se-á ao lado dos poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos tão eloquentes, superando os grandes oradores de Atenas e Roma? Ou erguerás novo templo de pedra, onde ricos e pobres aprendam juntos a ser filhos de Deus? Depois de um longo intervalo, ele indaga novamente a criança, mas em lágrimas. Diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Pai? O pequeno menino ergueu a pequenina mão e bateu muitas vezes no peito envelhecido de Simeão, já perto da morte. E só depois da morte física é que Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem respostas. E que o sublime menino, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. E que sim, vinha da casa de nosso Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Por isso, a manjedoura nos permite compreender desde o primeiro instante a grande pedagogia espiritual de Jesus. Porque ele nos educa pelo exemplo. O exemplo da simplicidade. Como Jesus nasceu, viveu e morreu simples. Ele nos educa pelo desprendimento. Nasceu em um local emprestado, viveu sem ter nada, morreu sem levar nada. Mas o verdadeiro desprendimento que Jesus nos ensina vai muito além dos bens materiais. É o desprendimento dos sentimentos negativos, que em nenhum momento ele demonstrou. Nem na crucificação por aqueles que o julgaram. Ele não sentiu raiva nem ódio daqueles que o negaram, daqueles que o traíram. Mesmo naquele momento crucial, aqueles que o acompanharam tão de perto não estavam presentes. E nem assim ele demonstrou nenhum sentimento negativo. Esse é o verdadeiro desprendimento. Porque, por outro modo, se nós cultivarmos esses sentimentos negativos e no momento da nossa morte,
isso nos faz ficar preso àquela situação de raiva, de ódio, de culpa, de remorso. São sentimentos que precisamos aprender a lidar para também nos desprender. Essa é a verdadeira grandeza espiritual. Mas por que Jesus iniciou sua missão nos ensinando a humildade? Porque sem a humildade, não podemos avançar para as outras virtudes. A humildade, ela é frequentemente confundida com fraqueza e submissão. No entanto, à luz do Espiritismo, humildade é lucidez sobre quem somos. Por isso disse-nos Jesus, quando cantou as bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. E notem que ele diz pobres em espírito. Ele não diz pobre fisicamente, pobres de matéria. Era pobres em espíritos. Porque somente aquele que já se reconhece pobre em espírito, que reconhece a sua pequenez espiritual diante a grandeza de Deus, diante as leis universais, é que tem condições de começar a avançar em busca das virtudes. Por isso, a humildade é a primeira dela. Por isso, é a primeira que Jesus ensinou na manjedoura. E quando começou o seu discurso público, foi a primeira que ele citou nas bem-aventuranças. Humildade também é serenidade para aprender, coragem para servir e abertura para o amor divino. A manjedoura nos recorda que a luz divina encontra acesso nos corações simples e despojados das ilusões do orgulho e da vaidade. Não foi na ostentação que Jesus brilhou, mas na simplicidade. Não foi na autoridade humana que se apresentou, mas no poder moral. Mas e o contraste entre grandeza espiritual e grandeza material? Porque o mundo, muitas vezes, nos induz a acreditar que valor está em títulos, posses, posição social, reconhecimento externo. Nós podemos recordar aqui, do livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, que quando encarnado era um médico respeitado, era rico, tinha muitas posses, uma pessoa influente, diploma. Mas quando vai para o mundo espiritual, nada disso tem valor. E após passar um período no umbral, quando é acolhido em nosso lar, depois do tratamento, ele vai procurar uma maneira de começar a trabalhar. E ainda ali ele acredita que o seu diploma, o seu conhecimento da medicina terrena tinha algum valor. E não tinha. E precisou começar do início. Começou fazendo limpeza, mas já estava disposto a servir. Mas o Cristo nos ensina que a manjedoura, que a verdadeira grandeza se mede pela pureza dos sentimentos e pelo bem que somos capazes de fazer. A manjedoura, tão pobre de recursos materiais, tornou-se o ponto inicial da maior obra espiritual da humanidade. Isso nos lembra que não são as circunstâncias externas que definem nossa missão na Terra, mas aquilo que trazemos no coração. Por falar em coração, e a nossa
manjedoura interior. Cada um de nós possui, simbolicamente, uma manjedoura íntima. O espaço interior onde a presença do Cristo pode nascer e crescer. Mas é preciso que reflitamos sobre isso e perguntemo-nos: minha manjedoura está acessível ao Mestre? Ou está cheia de ressentimentos, de egoísmo, irritações, de apegos? Tenho cultivado a simplicidade necessária para ouvir suas inspirações? O Cristo continua a bater à porta de nossos corações, mas só entra onde encontra humildade para recebê-lo. E a humildade na prática. Porque a humildade não é teoria, é prática diária. Ela é demonstrada quando pedimos desculpas, reconhecemos nossas limitações, quando evitamos julgamentos, quando servimos sem esperar agradecimentos, quando colocamos o bem comum acima dos interesses pessoais, quando mantemos paciência frente às dificuldades e confiamos na providência divina. Cada gesto simples é uma pedra colocada na construção do reino de Deus em nós. Por isso, ela é uma prática diária. Mas e o convite do Natal permanente em nós, que começa através desta prática diária? Que o nascimento de Jesus, ele não pode ser, para nós, um evento isolado no tempo. Ele é esse convite permanente. A verdadeira comemoração do Cristo acontece quando permitimos que a luz da humildade, da mansidão e do amor transforme nossas vidas. Assim, a manjedoura pode ser apenas um símbolo histórico. Assim, a manjedoura deixa de ser um símbolo histórico e passa a ser guia para nosso aperfeiçoamento moral, uma inspiração para nossas escolhas. E lembrete de que a grandeza espiritual nasce sempre na simplicidade. Que possamos diariamente preparar nossa manjedoura interior. E no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, Allan Kardec questiona os imortais qual o meio prático para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E observe como que esta questão é cada vez mais atual. Porque tudo o que vemos ao nosso redor e o que o mundo nos oferece é totalmente contrário à lição da manjedoura. E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Simples assim. Conhece a ti mesmo. Simples para eles que já alcançaram, né? Para nós, sabemos que não é tão simples. Mas é por aí. É através do autoconhecimento que nós começamos. Porque sem nos autoconhecer, sem sabermos o nosso objetivo de estarmos encarnados, sem saber que somos espíritos imortais e que nascemos e morremos infinitas vezes justamente para aprender e crescer espiritualmente. Se não buscarmos o autoconhecimento, continuaremos andando em círculo, nascendo e renascendo, repetindo os mesmos erros. É preciso, então, o esforço da nossa parte para buscar esse autoconhecimento.
E na questão 919A, os Espíritos ensinam como fazer isso. E que é o meio prático de trabalhar em nós esse autoconhecimento. E a tão sonhada por nós e esperada por todos, a transformação moral. E isso não se dará se não começarmos pela humildade. Jesus não iniciou sua missão nascendo em uma manjedoura para dizer que ele era humilde, mas para nos ensinar que devemos nascer e renascer a cada dia buscando a humildade. Jesus nasce em ambiente humilde, não por casualidade biográfica, mas como demonstração de lei moral, que ele próprio ensinaria mais tarde. A manjedoura, portanto, antecipa a grandeza espiritual do Cristo. Sua superioridade está no amor e não em qualquer poder humano. O espírito de Emmanuel, em diversas obras, especialmente em O Consolador e Caminho, Verdade e Vida, ele recorda que Jesus, ao nascer entre animais e pastores, revelou que a verdadeira realeza de Jesus é a do Espírito, não a da matéria. E ele mesmo disse, em outras oportunidades, que o meu mundo não era que o meu reino não era deste mundo. Foi o que o velho Simeão não conseguiu compreender. Porque ele conheceu que aquela criança era o Messias, mas não entendia o porquê de nascer tão simples. Jesus nos ensina que humildade não é humilhação, mas consciência da nossa posição real perante a lei de Deus. Reconhecer que tudo é transitório, compreender que títulos humanos são relativos, trabalhar sem ostentação para o bem comum. Assim, a manjedoura converte-se em símbolo de verdadeira luz, porque é na simplicidade que a vibração divina encontra espaço para se manifestar. O Espiritismo nos recorda que humildade se manifesta pela caridade, que é, segundo a definição dos espíritos superiores, que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, não julgar o erro do outro, porque se nós ainda não o cometemos, talvez já tenhamos cometidos em outras encarnações, e sempre o perdão das ofensas. Porque também, muitas vezes ofendemos o outro, precisamos aprender a pedir perdão. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Não é só distribuir cestas, e que é muito importante, é muito válido, mas a verdadeira caridade vai além. E a grandeza está no servir. A luz está no desapego. E o progresso está no esforço moral constante. Tudo isso não se trata de adorno poético, mas de orientação prática para o espírito que busca sua ascensão evolutiva. E caminhando para o encerramento, eu queria trazer uma historinha que traz o título de O Presente Invisível. Conta-se que, numa cidade antiga, aproximava o Natal. Ruas enfeitadas,
Melodias suaves, perfumes de doces, misturavam-se no ar. Mas entre tantos preparativos, havia ali corações que ainda buscavam compreender o sentido profundo daquela época. Um desses corações era o de Estevão, um jovem vendedor que sonhava com riqueza, reconhecimento e facilidades. Trabalhava com esforço, mas vivia inquieto. Invejava os mais ricos, reclamava dos clientes e desejava receber muito sem se sacrificar por ninguém. Na véspera de Natal, após um cansativo dia, Estevão caminhava para casa quando viu um senhor idoso sentado à beira da praça. Cansado, com roupas gastas e expressão serena. O velhinho segurava uma pequena sacola de pano e parecia esperar alguém. — Está tudo bem com o senhor? Perguntou Estevão, mais por curiosidade do que por compaixão. O idoso levantou os olhos e sorriu com bondade. — Sim, meu rapaz. Apenas descanso um pouco. Venho de longe e ainda tenho algo a entregar. Algo a entregar? A esta hora? Neste frio? Ah, meu filho, disse o idoso, quando a tarefa é de Deus, a hora nunca é tarde. Estevão não entendeu, mas aquela frase ficou ecoando em sua mente. Movido por impulso, sentou-se ao lado do homem. — O senhor entrega o quê? Perguntou. O velhinho abriu a pequena sacola e mostrou algo que Estevão não esperava. Nada além de uma vela simples e uma folha de papel dobrado. Só isso? Estevão estranhou. Para muitos parece pouco, mas para o coração que entende é o suficiente. O velho então explicou com voz tranquila. Há uma família aqui perto que perdeu tudo. Casa, emprego, esperança. Esta vela é para que não passem o Natal na escuridão. E esta mensagem traz consolo. Às vezes, meu filho, o maior presente é apenas lembrarmos alguém de que não estão sozinhos. Estevão riu discretamente. O senhor atravessou quilômetros para isso? O idoso olhou fundo nos olhos dele e disse: Meu filho, a verdadeira grandeza não está no que guardamos, mas no que damos de nós mesmos. O orgulho quer luxo, a humildade oferece luz. Aquelas palavras mexeram com o jovem. Parecia simples, mas atravessaram suas defesas, como um raio silencioso. Mas por que o senhor mesmo não entrega? O velhinho tocou de leve em seus ombros e disse: Porque o presente não é meu, é nosso. Cada criatura recebe a oportunidade de servir. Cabe a nós aceitá-la ou desprezá-la. Você aceita? Estevão hesitou. Nunca havia doado tempo, esforço ou carinho a ninguém, a não ser quando recebia algo em troca, mas algo novo queimava dentro dele. Eu entregarei, respondeu. O idoso sorriu, levantou com uma certa dificuldade e disse: Quando encontramos uma chance de ajudar, é o céu oferecendo crescimento. Vá, meu filho. E lembre-se, quando a mão se estende, a alma se ilumina. Estevão foi até o local indicado, entregou a vela
e a mensagem a uma família realmente necessitada. Lágrimas sinceras de gratidão tocaram seu coração de forma profunda. Mais profunda do que qualquer lucro que já havia obtido. Ao voltar à praça para agradecer o velho, surpreendeu-se. Ele havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Na sacola vazia, deixada no banco, Estevão encontrou apenas uma frase escrita em letra firme. O Natal começa quando alguém decide ser humilde o bastante para servir. E a luz que acendemos no outro volta sempre multiplicada para nós. Naquela noite, Estevão compreendeu que o presente invisível era, na verdade, a transformação interior, o ensinamento constante nas lições de Emmanuel. O espírito só cresce na medida em que aprende a amar, a renunciar, a servir e a caminhar com humildade. E desde então, em todos os natais, Estevão repete o gesto: uma vela simples e uma mensagem de consolo. É um coração disposto a servir. Porque descobriu que a humildade é a chama que nunca se apaga. E por ser uma chama que nunca se apaga, a humildade é a base de todas as virtudes que temos adiante para conquistar. Por isso ela é a base, por isso Jesus iniciou a sua missão pela humildade. Que a manjedoura não representa apenas o cenário de um nascimento, simboliza a porta estreita que o indivíduo precisa escolher para crescer espiritualmente. Que possamos, assim, purificar nossa vida íntima, para que o Cristo encontre em nós um espaço de humildade e de serviço, condição indispensável para a ascensão espiritual ensinada pela doutrina espírita. Que Jesus nos inspire sempre e permaneça conosco. Vamos ao passe. Senhor Jesus, que aquela cena da manjedoura não seja para nós apenas um símbolo que lembramos uma vez por ano, mas que ela possa ser lembrada para nós diariamente, a cada dia em que temos, ao acordar, novas oportunidades de praticar o bem, de praticar o servir, de praticar tantas lições que nos ensinará a sermos humildes. Que os benfeitores espirituais que tutelaram nossa encarnação e permanecem conosco, ao nosso lado, nos inspirando, possam continuar, para que possamos assim errar cada vez menos, buscando, através dos pequenos acertos, nos aproximarmos de Ti. Que no momento do passe, Senhor, possamos nos manter em silêncio, em oração e abertos para recebermos as energias salutares que são dádivas do céu como misericórdia para conosco. Que assim seja.